O Conselho de Ética do Senado arquivou os 11 pedidos de investigação de denúncias contra o presidente da Casa, José Sarney. A representação do PMDB por quebra de decoro parlamentar contra o líder do PSDB, Arthur Virgílio, também foi arquivada por unanimidade. E nós vamos ao Senado, onde está a repórter Fernanda Galvão. Fernanda, boa tarde para você. Ainda cabe recurso ao plenário? Boa tarde, Ana Carolina. Olha, como tudo aqui, essa é mais uma polêmica. Os governistas interpretam que não cabe recurso ao plenário, a questão morre no Conselho de Ética. Já a oposição vai tentar levar a questão ao plenário do Senado e diz que já tem as 9 assinaturas necessárias. A Secretaria-Geral da Mesa ainda não se posicionou sobre quem está com a razão. Agora, mesmo que caiba esse recurso ao plenário do Senado, de pouco adiantaria, já que o governo tem maioria. E foi com essa maioria e com o apoio do PT que enterrou de vez os 11 pedidos de investigação contra José Sarney, 6 denúncias e 3 representações. Os 3 senadores petistas, Idely Salvati, Delcídio Amaral e João Pedro, votaram a favor de Sarney, seguindo orientação do governo e do presidente do partido, Ricardo Berzoini. Portanto, por 9 votos a 6, Sarney não será mais investigado. Já o senador Arthur Virgílio teve um placar bem mais favorável. Foi absolvido por unanimidade depois de se defender e rebater uma a uma as 5 acusações do PMDB contra ele. Até o líder do PMDB, Renan Calheiros, se posicionou e recomendou o voto a favor de Arthur Virgílio e pelo arquivamento da representação. Fernanda Galvão, de Brasília, para o Em Cima da Hora. A decisão do PT pelo voto em bloco a favor de Sarney foi bastante criticada no Conselho de Ética. O que esperar de um partido como esse? É o que eu tenho a dizer é o seguinte: o PT deixou de ser um partido dialético para ser um partido duolético. Cada hora ele está de um lado, cada hora ele está de um jeito, perdeu a sua identidade. Os homens do PT, tenho respeito por eles, são meus colegas, mas isso é querer brincar com a opinião pública. Isso é querer jogar para a opinião pública uma satisfação de que o partido pensa de uma forma, mas se pensa dessa forma, infelizmente, age de outro. A nossa bancada manteve coerência em todo esse processo de votação. Em toda a discussão que nós tivemos até esse momento do Conselho de Ética, defendendo uma análise seletiva e sustentei política e publicamente qual seria o melhor caminho para o Senado. Eu, como líder de um bloco de apoio ao governo, evidentemente tenho que considerar a posição do governo. E que não foi, ao longo desse processo, a nossa posição e a minha posição. Não foi. E, evidentemente, como homem que tem um mandato ligado a um partido, a disciplina partidária, temos que reconhecer a posição partidária, a definição do presidente do partido em nome da Executiva Nacional do partido. E respeitarei aqueles que tiverem um compromisso com essa disciplina. E nós vamos conversar ao vivo agora com a comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo. Cristiana, boa tarde para você. A decisão de hoje não encerrou a briga entre governo e oposição, não é isso? Boa tarde a todos. De fato, a oposição promete recorrer ao plenário do Senado, mas, como disse a Fernanda Galvão, com poucas chances, porque o governo tem maioria no plenário e tem maioria também na Comissão de Constituição e Justiça. Mas esse embate governo e oposição vai além da questão José Sarney, além da questão Arthur Virgílio, assunto que já está superado no caso do senador Arthur Virgílio, se houver um recurso, é para voltar à representação contra José Sarney, um assunto também que dificilmente a oposição vai conseguir reviver. Mas o embate aqui tem como pano de fundo a eleição de 2010 e cada dia mais isso fica ainda mais intenso, fica mais claro. Podemos ver aqui no Senado alguns momentos de calmaria para votar um ou outro projeto, mas o embate se explicita em cada votação, em cada comissão, em cada debate aqui no Senado Federal. Agora, falávamos há pouco, a gente ouvia as declarações do senador Aloysio Mercadante, daqui a pouco ele vai reunir a bancada para decidir se continua ou não continua líder do PT no Senado Federal, depois de ter sua posição vencida pela orientação partidária.
A orientação partidária foi de votar pelo arquivamento total, em bloco, das representações contra José Sarney, o que Aloysio Mercadante discordou. Mas um grupo de senadores, a começar pelo senador Tião Viana, Eduardo Suplicy, Flávio Arnes, esses senadores devem pedir a Aloysio Mercadante que continue na liderança do PT no Senado Federal. De Brasília, Cristiana Lobo, para o Em Cima da Hora.